Elétrica. Diariamente temos contato com o fenômeno de natureza elétrica que denominamos como corrente elétrica. Afirmamos que ela é responsável pela luz do filamento de uma lâmpada. Ela também é responsável pelo aquecimento da água durante o banho. Também é responsável pelo funcionamento de motores elétricos e que várias coisas dependem dela para operar. De modo geral, corrente elétrica é produzida pelos geradores, que são elementos que recebem energia e que faz com que ela possa funcionar. Ou seja, que enquanto mais a vibração, maior a intensidade dela. Térmico ou efeito Joule. Esse efeito acontece quando uma corrente provoca aquecimento ao condutor na qual ela percorre. Vou fazer uma demonstração para mostrar como esse efeito acontece. Vou demonstrar com a chapa quente o procedimento do efeito térmico. Ele vai transformar a energia elétrica, na qual tem corrente elétrica na chapinha, vai transformar em térmica ao aumento da temperatura, ou seja, o calor, vai fazer com que essa temperatura, ao passar no cabelo dela, fique liso. Como vocês estão vendo, está cacheado o cabelo. Vendo? O efeito fez com que o cabelo dela de cacheado passasse para liso. Passou para liso. Aqui, está liso. Esse foi a transformação na qual o efeito térmico pode fazer. Ele aumenta, aquece o condutor e ao aumento dessa temperatura provoca um calor também e faz com que o condutor fique com mais intensidade, ou seja, também a temperatura, e fez com que o cabelo dela ficasse liso. Passar novamente. Pegar outra mecha. Vendo, gente? Ele transforma a energia elétrica para a energia térmica. Meu nome é Jaque Cléia Silva Farias, número 16. Vou falar sobre efeito químico. Este efeito ocorre quando se faz a corrente elétrica atravessar soluções químicas. É usado industrialmente no processo de galvanização, que consiste em revestir um metal com outro. Se colocarmos uma bússola próxima ao condutor, onde circula uma corrente elétrica, podemos ocorrer que há um desvio em sua agulha. Este é o único efeito que sempre acompanha a corrente elétrica. A corrente elétrica pode produzir luz. Trata-se, portanto, da conversão de energia elétrica em energia radiante, onda eletromagnética de comprimento de onda muito curta. A quantidade de energia elétrica que se converte em menos. Se o processo ocorrer pela presença de uma resistência, pode ser calculado pela lei de Joule. Meu nome é João Paulo, sou do terceiro D. Vou falar sobre efeito magnético. O efeito magnético é aquele que se manifesta pela criação do campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser comprovada com o uso de uma bússola corrente devido à direção da agulha magnética. Oi, eu sou Sara, meu número é 37 e hoje eu vou falar um pouco sobre efeito fisiológico. O que é um efeito fisiológico? É quando ocorre a passagem da corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares.
que é aquilo que a gente chama de choque elétrico. A condição básica para que ocorra choque elétrico é que haja a diferença de potencial. Correntes elétricas com intensidade de 1 mA provocam sensação de cócegas ou formigamento, mas correntes elétricas com intensidade de 10 mA provocam a perda do controle dos músculos, fazendo com que a pessoa não consiga mais controlar o seu próprio músculo. E é por isso que, quando você tem um choque elétrico, você não consegue largar o condutor. Você não consegue abrir as mãos ou se livrar do contato. Valores de corrente elétrica de 1 mA e 3 mA são altamente mortais. São pequenos, mas são altamente mortais, porque ele atinge diretamente o coração, fazendo com que você perca o ritmo, fazendo com que seu coração contraia e relaxe por um segundo várias vezes. E é essa chamada fibrilação cardíaca que causa morte. Porém, as correntes muito elevadas não causam morte tão rápido assim, porque a intensidade é tão elevada que faz com que o seu coração paralise. No entanto, essa paralisação só continua a ocorrer quando a corrente elétrica continua a passar pelo organismo do ser vivo. Ou seja, essa paralisação acaba logo quando a corrente elétrica cessa. Mas ainda assim, é importante saber que, apesar dessa intensidade alta não matar, ela pode deixar sequelas irreversíveis por conta da interrupção da circulação sanguínea. Apesar dessa interrupção só ocorrer por alguns segundos, mas isso pode causar seriamente sequelas. E é isso, gente. Infelizmente, eu não vou poder realizar um experimento clínico ou físico para mostrar para vocês como ocorre o efeito fisiológico, porque é necessário que um corpo humano ou um ser vivo entre em choque. E eu não estou muito afim de fazer isso. Existem muitas formas de se obter luz a partir da energia elétrica. A mais simples e mais tradicional é quando um filamento de tungstênio dentro de um bulbo do qual se tenha retirado o ar. A ausência de oxigênio é importante, pois ele atacaria o metal ao aquecer, provocando sua queima.